Sobre a chuva forte, Amélia e Jorge foram deixados na estrada com apenas suas malas antigas. O filho partiu sem olhar para trás. Mas dentro de uma daquelas malas havia algo que ele jamais imaginou e que mudaria tudo para sempre. A chuva martelava o vidro do carro com uma fúria que parecia ecoar a tempestade silenciosa dentro daquele veículo. Amélia observava as gotas deslizarem pelo para-brisa, cada uma parecendo carregar um pedaço da dor que sentia no peito. Ao seu lado, Jorge mantinha as mãos entrelaçadas sobre o colo, os dedos marcados pelo tempo tremendo levemente. No banco da frente, Ricardo dirigia em silêncio absoluto, os olhos fixos na estrada vazia que se estendia diante deles. Fazia quase 2 horas que haviam saído da cidade. 2 horas de um silêncio tão pesado que sufocava mais do que qualquer palavra poderia fazer. Amélia havia tentado conversar no início da viagem. Sua voz suave, quebrando o gelo com perguntas simples sobre o trabalho do filho, sobre como andavam as coisas. Mas cada tentativa era recebida com respostas monossilábicas, quando não com o silêncio completo. Jorge, por sua vez, permanecia calado desde que entraram no carro. Ele conhecia aquele olhar do filho. Conhecia a frieza que havia se instalado naqueles olhos que um dia brilharam com a inocência da infância. Onde havia ido parar aquele menino que corria para seus braços no fim de cada dia? Quando exatamente seu filho havia se transformado nesse estranho de terno impecável e coração distante. O carro começou a reduzir a velocidade. Amélia sentiu o coração apertar quando perceberam que estavam saindo da estrada principal, entrando em uma via secundária de terra batida. As árvores ao redor pareciam esqueletos contra o céu cinzento, e a chuva transformava o caminho em um lamaçal traiçoeiro. Ricardo, onde estamos indo? A voz de Amélia saiu mais fraca do que ela gostaria. Nenhuma resposta. O carro parou bruscamente em uma área descampada. Não havia casas por perto, apenas campos vazios que se perdiam no horizonte nebuloso. Uma única árvore antiga se erguia a alguns metros de distância, suas folhas dançando violentamente com o vento. Ricardo desligou o motor. O som da chuva se tornou ensurdecedor na ausência do ronco do veículo. Ele permaneceu imóvel por longos segundos, as mãos ainda segurando o volante com força. Então finalmente virou-se para trás. Desçam. A palavra caiu como uma pedra entre eles. Filho, Jorge falou pela primeira vez desde que saíram. Sua voz, normalmente firme apesar da idade, tremia. Do que você está falando? Eu disse para descerem do carro. Ricardo repetiu, agora olhando diretamente para o pai. Não havia raiva naqueles olhos. Havia algo pior. Indiferença. Peguem suas coisas e desçam. Amélia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela havia imaginado muitas coisas ao longo dos últimos meses, enquanto percebia o distanciamento crescente do filho. Havia se preparado para conversas difíceis, para verdades dolorosas, mas jamais, nem em seus piores pesadelos, imaginou algo assim. Ricardo, por favor. Sua voz se quebrou. Nós não entendemos. Se fizemos algo errado, podemos conversar, podemos... Conversar? Ricardo soltou uma risada amarga. Vocês tiveram anos para isso, mãe. Anos. Mas estava sempre tudo bem para vocês, não estava? Sempre conformados, sempre satisfeitos com tão pouco, sempre me puxando para baixo. Para baixo? Jorge sentiu a voz falhar. Nós fizemos tudo por você, filho. Tudo o que estava ao nosso alcance. E foi pouco. Ricardo bateu a mão no volante, fazendo Amélia estremecer. Foi insuficiente. Enquanto meus colegas tinham pais que os impulsionavam, que tinham conexões, dinheiro, influência, eu tinha vocês. Um ferroviário aposentado e uma professora de escola pública. Vocês acham que isso me ajudou em alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi cortante. Amélia levou a mão ao peito, sentindo como se cada palavra do filho fosse uma lâmina afiada. Jorge permaneceu paralisado, processando aquelas palavras que pareciam vir de um completo estranho. Eu construí tudo sozinho. Ricardo continuou, sua voz agora mais controlada, mais fria. Cada conquista, cada vitória, foi minha. E agora que finalmente alcancei onde queria chegar, não vou carregar esse peso. Vocês são um lembrete de uma vida que deixei para trás. Peso? Amélia sussurrou, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto.
É isso que somos para você? Um peso? Ricardo desviou o olhar. Por uma fração de segundo, algo pareceu vacilar em sua expressão. Mas foi apenas um instante. Quando voltou a encará-la, a máscara de frieza estava de volta. Desçam, por favor. Jorge abriu a porta devagar. A chuva invadiu o carro imediatamente, molhando seus sapatos desgastados. Ele desceu com dificuldade, suas pernas protestando contra o movimento. Amélia permaneceu sentada por mais alguns segundos, olhando para a nuca do filho, esperando, rezando para que ele mudasse de ideia, para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo cruel. Mãe, a voz de Ricardo estava ainda mais distante agora. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Com mãos trêmulas, Amélia abriu a porta e desceu. A chuva a atingiu como uma parede gelada, encharcando sua roupa em segundos. Jorge já estava abrindo o porta-malas, retirando suas poucas posses. 2 malas velhas de couro desgastado, uma bolsa de viagem surrada e uma mala menor que Amélia sempre carregava consigo. Quando Jorge pegou a última mala, Amélia segurou seu braço. Por um momento, seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia décadas de cumplicidade, de amor, de uma parceria que havia resistido a tudo. Agora, enfrentavam mais essa tempestade juntos. Ricardo desceu do carro por apenas um instante, o tempo suficiente para fechar o porta-malas com força. Ele evitou olhar diretamente para os pais, mantendo os olhos fixos em algum ponto distante. Há uma cidade a alguns quilômetros daqui, ele disse, a voz quase engolida pelo som da chuva. Sigam a estrada e eventualmente chegarão lá. Filho, Jorge tentou uma última vez dando um passo em direção a Ricardo. Não faça isso, por favor. Podemos voltar para casa, podemos conversar. Não há nada para conversar, pai. Ricardo já estava abrindo a porta do carro. Eu tomei minha decisão. Vocês viveram suas vidas. Agora me deixem viver a minha. Ele entrou no carro e ligou o motor. Por um breve segundo, enquanto manobrava para dar a volta, seus olhos encontraram os de Amélia através do vidro embaçado. Ela acenou, um gesto pequeno e desesperado, esperando por qualquer sinal de hesitação, qualquer indício de que o filho que ela criou ainda existia em algum lugar ali. Mas Ricardo apenas acelerou. O carro se afastou rapidamente, levantando lama e deixando para trás 2 figuras solitárias em meio à tempestade. Amélia e Jorge permaneceram parados, observando as luzes traseiras desaparecerem na curva da estrada, até que não restou nada além da chuva, do vento e do silêncio devastador do abandono. Jorge soltou a mala que segurava e abraçou Amélia com força. Ela escondeu o rosto no peito do marido, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Quantos anos haviam passado desde a última vez que choraram assim? Quantas noites de sacrifício, quantas refeições divididas, quantos sonhos adiados, tudo para dar ao filho as oportunidades que eles nunca tiveram. E no fim, havia terminado ali, abandonados em uma estrada vazia, sob uma chuva implacável, como se fossem nada, como se nunca tivessem significado nada. Vamos encontrar abrigo. Ah, Jorge murmurou contra o cabelo molhado de Amélia, sua própria voz embargada. Vamos ficar bem. Nós sempre ficamos. Amélia assentiu contra seu peito, tentando encontrar forças. Ela se afastou lentamente e olhou para suas malas espalhadas na lama. 3 malas velhas que continham tudo que lhes restava no mundo. Mas enquanto Jorge começava a reorganizar as bagagens, Amélia se ajoelhou ao lado da mala menor, aquela que sempre mantinha mais próxima. Suas mãos tremiam quando abriu o fecho, protegendo o conteúdo da chuva com seu próprio corpo. Lá dentro, embrulhados cuidadosamente em plástico, estavam documentos antigos, fotografias amareladas e envelopes lacrados. Coisas que ela havia guardado por anos, esperando o momento certo. Jorge se aproximou e viu o que ela segurava. Seus olhos se arregalaram. Amélia, você trouxe isso? Ela olhou para cima, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Ele precisa saber a verdade, Jorge. Depois do que acabou de fazer, ele precisa saber. A chuva não dava sinais de trégua. Amélia e Jorge caminhavam lado a lado pela estrada de terra.
Cada passo uma luta contra a lama que parecia querer prendê-los naquele lugar de dor. Jorge carregava 2 das malas maiores, enquanto Amélia segurava firmemente a menor contra o peito, protegendo-a como se fosse o bem mais precioso do mundo. E talvez fosse. Precisamos encontrar abrigo logo, Jorge disse, sua voz rouca competindo com o barulho da tempestade. Você está tremendo, Amélia. Ela não respondeu. Seus pensamentos estavam presos naquele momento final, na expressão vazia no rosto de Ricardo, nas palavras que cortaram mais fundo do que qualquer lâmina poderia. Peso. Ele os chamou de peso. Quantas noites ela havia passado acordada, costurando roupas para fora até os dedos sangrarem, só para conseguir pagar a escola particular que Ricardo tanto queria. Quantas vezes Jorge trabalhou turnos duplos, voltando para casa exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos durante o jantar? Olhe! A voz de Jorge a trouxe de volta ao presente. Ali na frente, através da cortina de chuva, uma estrutura começou a tomar forma. Era uma antiga capela de beira de estrada, pequena e humilde, com sua pintura descascada e telhado de telhas vermelhas. Uma cruz de madeira resistia no topo, desafiando os elementos. Eles apressaram o passo, suas forças renovadas pela promessa de abrigo. A porta de madeira resistiu um pouco antes de ceder com um rangido. O interior era simples, bancos de madeira enfileirados, um pequeno altar na frente e o cheiro inconfundível de velas e umidade antiga. Mas estava seco, e naquele momento era tudo o que precisavam. Jorge depositou as malas no chão e correu até Amélia, ajudando-a a sentar em um dos bancos. Ela ainda segurava a mala pequena com força, os nós dos dedos brancos. Deixe-me ver isso, Jorge disse suavemente, estendendo as mãos. Você vai ficar gripada se não tirar essa roupa molhada. Amélia olhou para ele, seus olhos vermelhos e inchados. Então, lentamente, permitiu que ele pegasse a mala. Jorge a colocou cuidadosamente sobre o banco ao lado e começou a abrir as outras bagagens, procurando roupas secas. Lembra quando trouxemos Ricardo aqui? Amélia murmurou de repente, olhando ao redor da capela. Ele devia ter uns 7 anos. Paramos aqui na volta de uma viagem. Jorge parou o que estava fazendo, uma camisa nas mãos. Claro que lembrava. Ricardo havia ficado fascinado com o lugar, correndo entre os bancos, fazendo perguntas sobre tudo. Ele havia acendido uma vela e pedido um desejo, seus olhos brilhando com aquela pureza que só as crianças possuem. Ele pediu para sermos sempre felizes juntos. Amélia continuou, sua voz se quebrando. Lembra, Jorge? Ele disse que quando crescesse, ia cuidar de nós para sempre. As lágrimas voltaram a correr. E dessa vez, Jorge também não conseguiu conter as suas. Ele se sentou ao lado da esposa e a puxou para um abraço apertado. Ali, naquela capela esquecida pelo tempo, 2 corações partidos tentavam encontrar conforto um no outro. Não sabiam quanto tempo havia passado quando ouviram o som. Passos se aproximando, rápidos e urgentes. A porta se abriu com força e uma figura surgiu no limiar. Era uma mulher, aparentemente na casa dos 40 anos, encharcada da cabeça aos pés. Ela trazia uma sacola plástica que protegia contra o peito. Quando seus olhos pousaram em Amélia e Jorge, ela parou abruptamente. Oh, céus! Desculpem, eu não sabia que havia alguém aqui, ela disse, recuperando o fôlego. A tempestade me pegou no caminho e... Sua voz morreu quando realmente olhou para o casal. Havia algo na cena. 2 idosos encharcados, cercados por malas velhas, seus rostos marcados por lágrimas recentes, que tocou algo profundo dentro dela. Vocês estão bem? Ela perguntou, sua voz agora carregada de preocupação genuína. Precisam de ajuda? Jorge limpou os olhos rapidamente, tentando recuperar a compostura. Estamos bem. Obrigado. Apenas esperando a chuva passar. Mas a mulher não se convenceu. Ela se aproximou devagar, depositando sua própria sacola em um banco. De dentro dela, tirou uma garrafa térmica e alguns pães embrulhados. Trabalho na padaria da cidade. Ela explicou, estendendo os itens para eles. Estava levando isso para minha mãe, mas ela pode esperar. Vocês parecem precisar mais. Amélia olhou para a comida e então para o rosto gentil da mulher. Algo na bondade daquele gesto simples quebrou a última resistência que mantinha.
Ela começou a chorar novamente. Dessa vez soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Ei, ei. A mulher se ajoelhou na frente de Amélia, pegando suas mãos frias. O que aconteceu? Por favor, me contem. E assim, entre goles de café morno e lágrimas que não pareciam ter fim, Jorge contou. Contou sobre Ricardo, sobre o abandono, sobre como haviam dedicado suas vidas inteiras a um filho que agora os via como nada mais que um estorvo. A mulher, que se apresentou como Helena, ouviu tudo em silêncio, sua própria expressão se tornando cada vez mais indignada e triste. Eu não tenho palavras, ela disse quando Jorge terminou. Como um filho pode fazer isso com os próprios pais? Nós falhamos com ele de alguma forma, Amélia murmurou. Deve ter sido algo que fizemos ou deixamos de fazer. Não! Helena segurou o rosto de Amélia, forçando a idosa a olhar para ela. Não digam isso. Nunca digam isso. O amor que sinto na história de vocês, o sacrifício, isso não é falha. Isso é amor puro. Se seu filho não consegue ver isso, o problema está nele, não em vocês. Amélia quis acreditar naquelas palavras, mas a dor era profunda demais. Helena notou a mala pequena ao lado de Amélia, ainda fechada e protegida. O que há aí dentro que você protege tanto? Amélia e Jorge trocaram um olhar. Então, lentamente, Amélia puxou a mala para o colo e abriu o fecho. De dentro, ela retirou o envelope de plástico que protegia os documentos. A verdade, ela disse simplesmente. A verdade que Ricardo nunca quis saber. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e espalhou alguns documentos sobre o banco. Helena se inclinou para ver melhor, seus olhos percorrendo as páginas amareladas. Havia recibos antigos, datados de décadas atrás. Comprovantes de pagamento de uma escola cara, de cursos de línguas, de materiais escolares. Mas não eram apenas recibos comuns. Cada um deles tinha anotações à mão, na caligrafia delicada de Amélia. Mês sem carne para pagar a excursão de Ricardo, dizia uma nota. Empréstimo com juros altos para o uniforme novo, dizia outra. Vendi meu anel de formatura. Ricardo precisava do computador para a escola. Helena cobriu a boca com a mão, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto continuava lendo. Vocês documentaram tudo, ela sussurrou. Não para jogar na cara dele. Jorge explicou rapidamente. Nunca foi sobre isso. Amélia guardava essas coisas porque eram memórias. Memórias de cada sacrifício que fizemos com amor. Amélia puxou outro documento do envelope. Era uma carta velha, escrita em papel de caderno com a caligrafia infantil e torta de uma criança. Querida mamãe e papai, Helena leu em voz alta, sua voz embargada. Quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para nós três. Vou dar tudo o que vocês merecem. Amo vocês mais que tudo. Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Quantos anos ele tinha quando escreveu isso? 8. Amélia respondeu, acariciando a carta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi no Dia das Mães. Ele fez um cartão na escola e escreveu isso dentro. Helena olhou para os outros documentos espalhados. Havia mais cartas, desenhos infantis, fotos de formaturas onde Jorge e Amélia apareciam com roupas visivelmente gastas, mas sorrisos radiantes. E então, ela viu algo que a fez congelar. Isso é uma escritura? Jorge assentiu lentamente. Da nossa casa. A casa onde criamos Ricardo, onde ele passou toda a sua infância. Nós a compramos com muito sacrifício, anos de economia. Era tudo o que tínhamos. Era. Helena perguntou. Mas algo na expressão dela dizia que já sabia a resposta. Amélia puxou outro documento. Um contrato de venda. Vendemos há 5 anos. Ela explicou. Sua voz apenas um sussurro. Ricardo queria abrir sua própria empresa. Disse que era a chance da vida dele. Que seria diferente. Que finalmente conseguiria o sucesso que sempre sonhou. Ele precisava de capital inicial. Vocês deram tudo. Helena murmurou, incrédula. Demos, Jorge confirmou. E nos mudamos para um apartamento alugado pequeno. Não nos importamos. Éramos felizes por poder ajudá-lo. Felizes por ver nosso filho alcançar seus sonhos. Helena pegou o último documento do monte. Era um recorte de jornal recente.
mostrando Ricardo em um evento empresarial, sorrindo para a câmera, cercado por pessoas elegantes. A legenda falava sobre seu sucesso, sobre como havia construído um império do zero. Do zero. Ele realmente acredita nisso, Helena disse, mais para si mesma do que para eles. Ele realmente acredita que fez tudo sozinho. Amélia dobrou cuidadosamente os documentos de volta, colocando-os no envelope protetor. Nós nunca contamos a ninguém sobre os sacrifícios, ela explicou. Nunca quisemos que Ricardo se sentisse em dívida ou culpado. Queríamos apenas que ele fosse feliz, que alcançasse tudo o que desejava. E ele alcançou. Jorge adicionou, sua voz amarga pela primeira vez. Alcançou o sucesso, mas perdeu algo muito mais importante no caminho. Helena se sentou no banco, processando tudo que havia acabado de descobrir. Então, de repente, ela se levantou com determinação. Venham comigo. O quê? Amélia piscou, confusa. Venham para minha casa. Minha mãe vai adorar conhecê-los. E vocês não podem ficar aqui a noite toda. Amanhã vamos descobrir um jeito de seu filho saber a verdade. Helena, nós não podemos... Podem e vão. Helena disse com firmeza, já pegando uma das malas. E vou lhes dizer uma coisa. Se esse Ricardo não reconhecer o tesouro que tem em vocês, então ele não merece nem mais um segundo do amor de vocês. Amélia e Jorge se entreolharam. E pela primeira vez desde que Ricardo os deixou na chuva, algo parecido com esperança começou a florescer em seus corações quebrados. A casa de Helena era modesta, mas acolhedora, com aquele cheiro característico de lar, café fresco, pão quente e algo indefinível que só o amor consegue criar. A mãe dela, Dona Teresa, uma senhora de cabelos completamente brancos e olhos gentis, recebeu Amélia e Jorge como se fossem família há anos. Vocês vão dormir no quarto de hóspedes, Helena disse, guiando-os por um corredor estreito. Amanhã conversamos com calma sobre o que fazer. Mas Amélia mal conseguia pensar em dormir. Mesmo depois de um banho quente e roupas secas emprestadas, sua mente continuava girando, voltando sempre para aquele momento na estrada, para os olhos frios de Ricardo, para as palavras que a despedaçaram. Ela estava sentada na beirada da cama quando Jorge saiu do banheiro, uma toalha nos ombros. Ele se sentou ao lado dela, pegando sua mão com delicadeza. Você acha que fizemos a coisa certa? Amélia perguntou de repente. Guardando tudo isso? Documentando cada sacrifício? Nunca fizemos isso para jogar na cara dele. Jorge respondeu apertando sua mão. Fizemos porque eram memórias. Nosso amor transformado em papel. Mas agora... Amélia olhou para a mala pequena, ainda fechada sobre a cômoda. Agora parece que estamos guardando provas. Como se precisássemos provar que fomos bons pais. Fomos, Jorge disse com firmeza. Amélia, olhe para mim. Nós fomos os melhores pais que conseguimos ser. Se Ricardo não enxerga isso, se ele escolheu esse caminho, isso não apaga tudo o que fizemos, tudo o que somos. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Era Helena, trazendo uma bandeja com chá quente. Desculpem incomodar, ela disse entrando devagar. Mas eu não consigo parar de pensar na história de vocês. Ela colocou a bandeja sobre a mesinha e sentou-se na cadeira próxima. E tem algo que preciso perguntar. Amélia e Jorge trocaram um olhar. Esse seu filho, Ricardo, qual é o sobrenome dele? Almeida, Jorge respondeu. Ricardo Almeida. Por quê? A expressão de Helena mudou instantaneamente. Seu rosto empalideceu, os olhos se arregalaram, e ela levou a mão à boca como se estivesse contendo um grito. Não pode ser, ela sussurrou. Helena? Amélia se levantou, alarmada. O que foi? Você o conhece? Helena permaneceu em silêncio por longos segundos, processando. Então, lentamente, ela assentiu. Conheço. Ou melhor, conheci. Sua voz estava carregada de algo que Amélia não conseguiu identificar imediatamente. Mágoa, raiva. Trabalhei para ele. Há 3 anos, quando a empresa dele ainda estava crescendo. Jorge se levantou também, sentindo o peso daquelas palavras. Eu era assistente administrativa. Helena continuou, seus olhos agora distantes, perdidos em memórias que claramente doíam. Trabalhava duro, fazia horas extras sem reclamar. Minha mãe estava
Estava passando por um momento difícil, precisando de cuidados constantes. Eu pedi para trabalhar meio período, só por alguns meses, até ela se estabilizar. Ela parou, limpando uma lágrima que escapou. Ele me demitiu na mesma hora. Disse que não tinha espaço na empresa dele para pessoas que não pudessem dar 100%. Que família era problema meu, não dele. Que eu deveria escolher entre minha carreira ou ser enfermeira da minha própria mãe. Amélia sentiu como se tivessem dado um soco em seu estômago. Aquele não era o filho que ela criou. Não podia ser. Eu implorei. Helena continuou, agora chorando abertamente. Expliquei que era temporário, que eu trabalharia em dobro depois. Mas sabe o que ele disse? Ela olhou diretamente para Amélia. Ele disse: pessoas fracas sempre arrumam desculpas. Sua mãe viveu a vida dela. Agora viva a sua. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jorge teve que se sentar novamente, sentindo as pernas fraquejarem. Amélia cobriu o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seu corpo. Eu perdi meu apartamento. Helena sussurrou. Fiquei 2 meses sem conseguir emprego, porque ele se recusou a dar referências. Tive que voltar a morar com minha mãe, a mesma mãe que ele disse que eu deveria abandonar. E sabe o que é pior? Durante todo aquele tempo, ele postava nas redes sociais sobre sucesso, sobre trabalho duro, sobre como construiu tudo sozinho. Helena se levantou e caminhou até a janela, abraçando a si mesma. Quando vi vocês hoje na capela, 2 idosos abandonados na chuva, pensei: quem faz uma coisa dessas? Que tipo de monstro abandona os próprios pais? Ela se virou para encará-los. Agora eu sei. O mesmo tipo de monstro que destrói a vida de uma funcionária dedicada porque ela teve a audácia de amar sua mãe. Amélia se aproximou de Helena, puxando-a para um abraço apertado. As 2 mulheres choraram juntas, unidas pela dor causada pelo mesmo homem, por razões diferentes, mas igualmente cruéis. Sinto muito. Amélia murmurou contra o cabelo de Helena. Sinto tanto. Eu não sei o que dizer. Se eu soubesse, se tivéssemos sabido, vocês não tinham como saber. Helena se afastou, limpando os olhos. Porque o Ricardo que ele mostrava para vocês era diferente, não era? Ele escondia essa frieza, essa ambição que devora tudo ao redor. Jorge permaneceu sentado, sua cabeça entre as mãos. Como haviam falhado tanto? Em que momento seu filho, aquele menino doce que acendia velas e fazia promessas de amor eterno, havia se transformado nisso? Tem mais, Helena disse de repente, sua voz agora mais firme. Tem algo que vocês precisam ver. Ela saiu do quarto e voltou minutos depois com um laptop. Sentou-se na cama ao lado de Amélia e abriu uma página de redes sociais. Era o perfil de Ricardo. A página era impecável. Fotos profissionais, posts motivacionais, vídeos dele em palestras falando sobre empreendedorismo e superação. E então Helena clicou em um vídeo específico, datado de apenas 2 semanas atrás. O rosto de Ricardo encheu a tela. Ele estava em um estúdio profissional, iluminação perfeita, sorrindo para a câmera. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo do sucesso. Sua voz era suave, quase hipnótica. E eu sempre respondo: desprenda-se. Desprenda-se de tudo que te puxa para baixo. Relacionamentos tóxicos, pessoas negativas, até mesmo família se necessário. Seu sonho é maior que qualquer obrigação social. Amélia sentiu a bile subir em sua garganta. Eu tive que fazer escolhas difíceis. Ricardo continuou no vídeo. Tive que me distanciar de pessoas que não entendiam minha visão, que queriam me manter pequeno, confortável, medíocre. E foi a melhor decisão que já tomei. Hoje sou livre. Livre de expectativas, livre de peso, livre de culpa. O vídeo tinha milhares de curtidas. Os comentários eram uma mistura de elogios e de pessoas compartilhando como também haviam se libertado de suas famílias. Helena pausou o vídeo e olhou para Amélia e Jorge. Ele não sente remorso. Ela disse simplesmente: ele está celebrando. Está lucrando em cima da dor que causou a vocês, transformando o abandono em inspiração. Amélia se levantou abruptamente, caminhando até a mala pequena. Com mãos trêmulas, ela a abriu completamente pela primeira vez desde que chegaram à casa de Helena. E de dentro, ela tirou algo que não havia mostrado antes. Era um envelope vermelho, selado com cera, escrito à mão na frente, em letras caprichosas, para ser aberto apenas em emergência.
O que é isso? Jorge perguntou, se aproximando. Amélia olhou para o envelope por um longo momento antes de responder. A última coisa que seu pai me deixou antes de partir, ela disse. Sua voz apenas um sussurro. O pai de Ricardo, Jorge. Seu avô. Jorge sentiu o mundo parar. Amélia nunca, em todos os anos de casamento, havia mencionado isso. Ele me fez prometer que só abriria se Ricardo algum dia perdesse completamente o caminho. Se ele se tornasse algo que nem eu nem ele reconhecêssemos mais. Suas lágrimas caíam sobre o envelope. Acho que chegamos nesse momento. Com dedos trêmulos, Amélia quebrou o selo de cera. De dentro, ela tirou uma única folha de papel amarelado pelo tempo e uma fotografia antiga. Helena e Jorge se aproximaram para ver. A foto mostrava um homem jovem, forte, com olhos bondosos e um sorriso largo. Ele segurava um bebê nos braços, claramente Ricardo, com apenas alguns meses de vida. Amélia começou a ler a carta em voz alta, sua voz quebrando a cada palavra. Minha querida Amélia, se você está lendo isso, significa que nosso menino perdeu o rumo. Significa que o amor que plantamos nele foi sufocado por algo mais escuro. Não se culpe. Às vezes, as sementes não brotam da forma que esperamos. Não importa quanto cuidado demos. Mas há algo que Ricardo precisa saber. Algo que você prometeu nunca contar a menos que fosse absolutamente necessário. Amélia parou de ler, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Continue. Helena encorajou gentilmente. Amélia respirou fundo e retomou. Ricardo não foi concebido facilmente. Nós tentamos por anos. Passamos por tratamentos dolorosos e caros. Eu tinha uma condição que tornava quase impossível ter filhos. Os médicos disseram que se conseguíssemos, seria um milagre. E quando você finalmente engravidou, foi alto risco do início ao fim. Você quase não sobreviveu ao parto, Amélia. Você escolheu salvar a vida dele ao invés da sua. Os médicos me deram uma escolha impossível. E você, mesmo inconsciente, já havia deixado sua decisão clara. Salvem meu filho. Salvem Ricardo. Ele é nosso milagre, nosso propósito. Ele precisa saber disso. Precisa saber que sua primeira respiração custou quase a última da mãe dele, que ele não foi apenas desejado, ele foi lutado, foi conquistado. Foi um presente pelo qual pagamos com sangue, lágrimas e fé. A carta caiu das mãos de Amélia. Helena a pegou do chão, suas próprias lágrimas borrando as palavras finais. Se ele perdeu o caminho, Amélia, mostre a ele de onde veio. Mostre a ele o preço que pagamos pela chance de amá-lo. E então, deixe-o escolher. Escolher ser o homem que nasceu para ser, ou continuar sendo o estranho que se tornou. Com todo o meu amor eterno, Henrique. O silêncio na sala era ensurdecedor. Jorge estava pálido, processando a magnitude daquela revelação. Helena cobria a boca com ambas as mãos, lágrimas correndo livremente pelo rosto. E Amélia? Amélia simplesmente se sentou no chão, abraçando a fotografia contra o peito, balançando para frente e para trás como se embalasse novamente aquele bebê que quase lhe custou tudo. Ele precisa saber. Ela murmurou. Ricardo precisa saber a verdade toda. Não para que se sinta culpado, mas para que entenda. Para que finalmente entenda o que significa ser amado de verdade. Helena se ajoelhou ao lado de Amélia, pegando suas mãos. Então vamos fazer ele saber, ela disse, sua voz agora carregada de determinação. Vamos fazer ele olhar nos olhos de vocês e encarar a verdade que passou a vida inteira ignorando. A manhã chegou carregada de uma quietude inquietante. Amélia mal havia dormido, passando a noite inteira olhando para o teto, a carta de Henrique ecoando em sua mente como um fantasma do passado que finalmente havia sido libertado. Ao seu lado, Jorge também permanecera acordado, seus dedos entrelaçados aos dela em silêncio solidário. Helena entrou no quarto trazendo café fresco e pão quentinho, mas seu rosto denunciava que ela também havia passado a noite em claro. Passei as últimas horas pensando, ela disse sentando-se na beirada da cama. E cheguei a uma conclusão. Ricardo precisa ver vocês. Precisa ouvir tudo isso diretamente de vocês. Ele não vai querer nos ver, Jorge disse, sua voz cansada. Ontem deixou isso muito claro. Então vamos fazer com que ele não tenha escolha. Helena respondeu.
seus olhos brilhando com determinação. Ele está dando uma palestra hoje à noite. Um evento grande sobre empreendedorismo na cidade. Eu vi a divulgação ontem, antes de tudo isso acontecer. Amélia sentou-se abruptamente. Uma palestra? Aqui? Na cidade? Sim, no centro de convenções. Ele vai estar lá, no palco, pregando sobre sucesso e liberdade. Helena pegou o celular e mostrou o evento. Lá estava Ricardo, sua foto profissional estampada no cartaz. O tema da palestra: liberte-se para vencer. Como abandonar o que te prende. As palavras acertaram Amélia como um tapa. Abandonar o que te prende. Era isso que eles eram para ele? Correntes? Prisões? Não posso ir até lá. Amélia disse, sua voz quebrando. Não posso ficar na plateia ouvindo meu filho falar sobre nos abandonar como se fosse uma conquista. Você não vai estar na plateia, Helena disse, pegando as mãos de Amélia. Você vai estar no palco. Jorge se levantou de um pulo. Helena, o que está planejando? Justiça, ela respondeu simplesmente. Ele construiu um império em cima de mentiras. Disse ao mundo que fez tudo sozinho, que se libertou de tudo que o atrapalhava. Está lucrando em cima dessa narrativa falsa. É hora de a verdade vir à tona. Mas como? Amélia perguntou, limpando as lágrimas. Eles nunca nos deixariam entrar. E mesmo que entrassem, Ricardo nos expulsaria antes que pudéssemos dizer qualquer coisa. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Tenho uma amiga que trabalha na organização do evento. Ela me deve um favor, um grande favor. Ela olhou para Amélia com intensidade. Se você tiver coragem de subir naquele palco, na frente de centenas de pessoas e contar sua história, eu posso fazer acontecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amélia olhou para Jorge, procurando orientação. Mas nos olhos dele, ela viu apenas a mesma dúvida que sentia. Não sei se consigo. Amélia admitiu. Expor nossa dor assim, publicamente? Ele já expôs vocês publicamente. Helena disse, sua voz gentil, mas firme. Naquele vídeo, quando falou sobre se libertar da família, ele jogou vocês para os lobos sem nem mencionar nomes. Mas as pessoas próximas sabem quem ele estava falando. Sabem que ele tinha paz. E agora pensam que vocês eram o problema. Dona Teresa apareceu na porta, segurando uma xícara de chá. Ela havia escutado tudo da cozinha. Posso dar minha opinião? Ela perguntou com sua voz suave. Todos assentiram. Esse menino precisa de um espelho. Precisa ver o reflexo do que se tornou. E às vezes, só a verdade crua, exposta sem filtros, pode servir de espelho. Ela se aproximou de Amélia. Você não vai fazer isso por vingança. Vai fazer por amor. Porque amar alguém às vezes significa mostrar a verdade que eles não querem encarar. Mesmo que doa. Especialmente quando dói. Amélia fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Então, lentamente assentiu. Vou fazer, mas não vou sozinha. Ela olhou para Jorge. Precisamos fazer isso juntos. Jorge respirou fundo e pegou a mão de sua esposa. Juntos. Como sempre foi. As horas até a noite pareceram arrastar e voar ao mesmo tempo. Helena passou o dia coordenando tudo com sua amiga, Marina, que gerenciava a parte técnica do evento. O plano era arriscado. Durante a sessão de perguntas e respostas, Marina garantiria que Amélia e Jorge tivessem o microfone. Ricardo não poderia recusar sem parecer mal diante do público. Quando o crepúsculo chegou, Amélia estava diante do espelho, arrumando a mesma roupa simples que usara no dia anterior. Suas mãos tremiam enquanto penteava o cabelo. Você está linda, Jorge disse atrás dela, colocando gentilmente as mãos em seus ombros. Estou velha, Amélia respondeu, observando as rugas profundas ao redor de seus olhos. Estou cansada, estou quebrada. Está forte, Jorge corrigiu, virando-a para encará-lo. Mais forte do que ele jamais será. Porque força não é construir impérios, Amélia. Força é levantar todos os dias mesmo quando o mundo te derruba. É amar mesmo quando não é retribuído. É perdoar mesmo quando não é pedido. Amélia abraçou o marido com força, permitindo-se esse momento de vulnerabilidade antes da batalha que estava por vir. O centro de convenções estava lotado. Mais de 300 pessoas ocupavam as cadeiras. Uma mistura de jovens empresários, estudantes e curiosos. O palco era imponente, com uma tela gigante ao fundo
e luzes profissionais que transformavam tudo em um espetáculo. Amélia e Jorge entraram discretamente, guiados por Marina até assentos nas últimas fileiras. Helena ficou ao lado deles, segurando a mão de Amélia. Ele está nos bastidores, Marina sussurrou. Entra em 10 minutos. Amélia sentia o coração martelar contra as costelas. Olhou ao redor e viu toda aquela gente ansiosa para ouvir seu filho falar. Pessoas que não faziam ideia de quem Ricardo realmente era, do que ele era capaz. As luzes diminuíram. Uma música motivacional começou a tocar. E então, lá estava ele. Ricardo entrou no palco sob aplausos ensurdecedores, acenando para a plateia com aquele sorriso ensaiado e perfeito. Usava um terno impecável. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, e sua postura exalava confiança. Amélia sentiu as lágrimas imediatas. Aquele era seu filho, seu bebê, o milagre pelo qual quase havia dado sua vida. E ele estava ali, a poucos metros de distância, mas poderia estar em outro planeta. Boa noite. A voz de Ricardo ecoou pelo sistema de som. É maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Olho para essa plateia e vejo fogo, vejo ambição, vejo o futuro. A plateia aplaudiu entusiasmada. Hoje vou falar sobre algo que mudou minha vida completamente. Ricardo continuou, caminhando pelo palco com desenvoltura. Sobre a arte de se libertar, de deixar para trás tudo que nos impede de voar. Amélia apertou a mão de Jorge com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ricardo clicou em um controle e slides começaram a aparecer na tela atrás dele. Frases motivacionais, fotos dele em viagens luxuosas, imagens de sucesso e opulência. Muitos de vocês carregam peso, ele disse, sua voz agora mais séria. Peso de expectativas. Peso de obrigações que não pediram. Peso de pessoas que querem vê-los pequenos, confortáveis, seguros. Mas eu pergunto, você quer segurança ou quer grandeza? A plateia respondeu em coro. Grandeza. Então está na hora de soltar. Ricardo abriu os braços dramaticamente. Soltar as correntes, soltar as desculpas, soltar até mesmo as pessoas que insistem em te puxar para baixo, mesmo que sejam família, especialmente se forem família. Um murmúrio atravessou a plateia. Alguns acenavam concordando. Outros pareciam desconfortáveis. Jorge sentiu Amélia tremer ao seu lado. Ele a puxou para mais perto, sussurrando em seu ouvido. Calma, nossa hora vai chegar. Ricardo continuou por mais 40 minutos. Cada palavra era uma facada em Amélia. Ele falou sobre como pessoas negativas tentaram convencê-lo a desistir de seus sonhos. Sobre como obrigações artificiais quase o impediram de alcançar seu potencial. Sobre como libertar-se completamente foi a decisão que o transformou no que era hoje. E então, finalmente, chegou o momento. Agora, Ricardo disse sorrindo para a plateia. Vamos abrir para perguntas. Quero ouvir de vocês. Quais são suas correntes? O que está impedindo vocês de voarem? Marina, posicionada estrategicamente próxima ao palco, pegou um microfone e se aproximou de Amélia. Está pronta? Ela sussurrou. Amélia olhou para Jorge, depois para Helena. Então, respirando fundo, assentiu. Marina ligou o microfone e o entregou a Amélia. No mesmo instante, a luz do spot se moveu, iluminando-a na última fileira. Ricardo estava respondendo outra pergunta quando percebeu o movimento. Seus olhos se voltaram para a fonte da luz, e Amélia viu o exato momento em que ele a reconheceu. O sorriso congelou em seu rosto. Sua pele empalideceu visivelmente. Por um segundo, ele pareceu uma estátua, completamente imóvel. A plateia, sentindo a mudança de energia, virou-se para ver quem havia chamado a atenção do palestrante. Amélia se levantou devagar, o microfone tremendo em sua mão. Jorge se levantou ao seu lado, colocando a mão em suas costas em apoio silencioso. Olá, filho. Amélia disse, sua voz amplificada ecoando por todo o auditório. Tenho uma pergunta. O silêncio que caiu sobre o centro de convenções foi absoluto. Você poderia ouvir um alfinete cair. Ricardo permaneceu paralisado no palco, seus olhos fixos na mãe, incapaz de formar qualquer palavra. Minha pergunta é... Amélia continuou, e agora sua voz estava mais firme, carregada de uma força que vinha de um lugar profundo,
um lugar de amor ferido, mas não morto. Quando você fala em se libertar da família, quando você aconselha essa plateia a abandonar quem os ama, você está falando sobre nós? Sobre seu pai e eu? Um murmúrio chocado percorreu a audiência. As pessoas começaram a cochichar entre si, algumas pegando seus celulares, outras simplesmente olhando boquiabertas entre Ricardo e aquela senhora idosa no fundo do salão. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu novamente. Pela primeira vez desde que subira naquele palco, ele parecia completamente perdido. Porque se está... Amélia continuou, lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Eu gostaria que essa plateia soubesse a verdade que você nunca contou, sobre o preço que pagamos para que você pudesse estar aí hoje, nesse palco, pregando sobre liberdade. O silêncio no auditório era tão denso que parecia sugar o ar. Centenas de olhos alternavam entre Ricardo, congelado no palco, e Amélia, de pé na última fileira, segurando o microfone com mãos trêmulas, mas determinadas. Ricardo finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu estranha, forçada. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Respondendo seu convite, Jorge disse pegando o microfone. Você disse para nos libertarmos, não disse? Então viemos nos libertar da mentira. Celulares eram erguidos discretamente, alguns já gravando. Ricardo percebeu, e o pânico começou a se infiltrar em sua expressão. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Ele começou forçando um sorriso. Não. A voz de Amélia cortou o ar. Você transformou nossa dor em espetáculo. Agora, eles vão ouvir o outro lado. Marina ligou os microfones ambiente e ajustou as luzes. Você contou a essa plateia sobre se libertar da família. Amélia continuou, sua voz firme. Mas não contou que essa família vendeu a única casa que tinha para investir no seu sonho. Não contou que seu pai trabalhou em 3 empregos simultâneos durante anos para pagar sua escola particular. Jorge levantou a pasta com os documentos. Não contou que sua mãe recusou tratamentos médicos, passou noites costurando até seus dedos sangrarem. Tudo para que você tivesse as oportunidades que nunca tivemos. A plateia estava completamente silenciosa. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos. Ontem, Amélia o interrompeu e sua voz quebrou. Ontem você nos deixou na chuva, no meio de uma estrada deserta. Disse que éramos um peso. Um grito abafado veio de algum lugar na plateia. Filho que esquece de onde veio. Helena se levantou ao lado de Amélia. Nunca chega onde merece. Ricardo reconheceu Helena instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. Helena, ele sussurrou. Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Helena pegou o microfone. Porque eu também fui descartada por você. Quando minha mãe precisou de mim, você me demitiu. Disse que ela já tinha vivido a vida dela. O murmúrio na plateia agora era intenso. Os celulares estavam por toda parte, gravando cada segundo. Destruiu minha reputação profissional. E depois postou sobre como as pessoas fracas sempre arrumam desculpas. Ricardo estava visivelmente suando. Ele olhou para os lados procurando uma saída. Essas são acusações sérias, Ricardo tentou. Não são acusações. Uma voz nova ecoou do outro lado. Um homem de meia idade estava de pé. Sou Daniel. Trabalhei com Ricardo há 2 anos. Vi em primeira mão como ele tratava as pessoas. Como mentia sobre suas origens, dizendo que havia construído tudo do zero. Ele olhou para Amélia e Jorge. Investimento dos senhores, imagino. Jorge assentiu, lágrimas correndo pelo rosto. Outra pessoa se levantou, depois outra. Ex-funcionários começaram a compartilhar suas histórias. Ele roubou minha ideia. Mentiu sobre números. Me descartou quando meu filho estava no hospital. Cada testemunho era uma martelada na armadura de Ricardo. Ele estava pálido, cambaleando no palco. E então, Amélia começou a caminhar em direção ao palco. O auditório inteiro prendeu a respiração. Jorge a seguiu e Helena também. Os 3 caminharam pelo corredor central, cada passo ecoando no silêncio. Quando chegaram ao palco, Ricardo deu um passo para trás. Mas Amélia não parou. Ela subiu os degraus e caminhou até ficar frente a frente com seu filho. De perto, ela podia ver que ele estava tremendo. Mas também podia ver, escondido bem no fundo,
uma pontinha daquele menino que costumava correr para seus braços. Você sabe o que você é, Ricardo? Amélia perguntou. Você é um milagre. Ricardo piscou, confuso. Amélia tirou o envelope vermelho da bolsa e removeu a carta e a fotografia. Essa foto é você com 3 meses de idade, com seu pai biológico, Henrique. Ricardo congelou. Ele me deixou esta carta antes de partir, com instruções para só abrir se você perdesse completamente o caminho. Ela estendeu a carta, mas Ricardo não a pegou. Vou ler para você e para todos aqui. Amélia começou a ler, revelando a luta pela concepção, a gravidez de alto risco, a escolha impossível no parto. À medida que lia, Ricardo começou a recuar, passo por passo. Quando Amélia chegou à parte sobre como ela havia escolhido salvar a vida do bebê ao invés da própria, várias pessoas na plateia começaram a chorar abertamente. Sua primeira respiração custou quase minha última. Amélia dobrou a carta, olhando nos olhos do filho. Mas eu faria tudo de novo, porque isso é o que significa amar de verdade. Ricardo finalmente falou, sua voz quebrada. Por que você nunca me contou? Porque amor não precisa de recompensa, Jorge respondeu. Fizemos tudo sem esperar nada em troca. Mas em algum lugar no caminho, você confundiu sucesso com valor. Confundiu dinheiro com caráter. Um homem na plateia se levantou, aplaudindo. Depois outro. Logo, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo Amélia e Jorge. Ricardo olhou ao redor, vendo seu público, que viera para adorá-lo, agora prestando homenagem aos pais que ele havia descartado. E algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos no palco, as mãos cobrindo o rosto, seus ombros tremendo com soluços. Eu não sabia, ele sussurrou. Eu não sabia de nada disso. Amélia se ajoelhou ao lado dele, puxando a cabeça de seu filho para seu colo como fazia quando ele era criança. Eu sei, meu filho, eu sei. E ali, naquele palco, diante de centenas de estranhos e dúzias de câmeras, Ricardo chorou como não chorava desde criança. Chorou pela infância que não valorizou, pelos sacrifícios que ignorou, pelos pais que abandonou. E Amélia, mesmo com o coração despedaçado, fez o que mães fazem. Ela o segurou, ela perdoou, porque era isso que o amor verdadeiro fazia. Não porque era merecido, mas porque era dado. A luz fria da manhã invadiu o quarto de hotel onde Ricardo havia passado a noite. Ele não dormiu, não conseguiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de sua mãe no palco, ouvia as palavras da carta de Henrique, sentia o peso dos olhares de centenas de pessoas testemunhando sua vergonha. Seu celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações. Ele finalmente pegou o aparelho e desbloqueou a tela. O vídeo do confronto havia viralizado. 3 milhões de visualizações em menos de 12 horas. Os comentários eram implacáveis. Esse cara é um monstro. Abandonou os pais que venderam a casa por ele. Nojento. A mãe quase perdeu a vida para ele nascer e ele a deixou na chuva? Espero que ele perca tudo. Ricardo desceu a tela. Mais comentários. Centenas de milhares. E então viu as notificações de trabalho. 7 contratos cancelados durante a noite. Sua maior cliente corporativa havia enviado um e-mail formal rescindindo o acordo. Patrocinadores de suas palestras se retratando publicamente, dizendo que não compartilhavam de seus valores. Seu império, construído tão cuidadosamente, estava desmoronando em tempo real. Uma ligação entrou. Era Marcelo, seu sócio minoritário e gerente de relações públicas. Ricardo, precisamos conversar. Agora. 30 minutos depois, Ricardo estava sentado no café do hotel diante de Marcelo, que tinha uma pasta aberta sobre a mesa. Temos 2 opções, Marcelo disse sem preâmbulos. Primeira, você faz um vídeo de desculpas controlado, contratamos uma empresa de gerenciamento de crise, giramos a narrativa. Falamos sobre pressões, saúde mental, momento de fraqueza. Humanizamos você novamente. Ricardo ouviu em silêncio. Segunda opção. Marcelo hesitou. Você assume completamente. Sem desculpas, sem justificativas. Você abre mão de tudo que construiu e recomeça do zero. De verdade dessa vez. Qual você recomenda?
Ricardo perguntou, sua voz rouca. Profissionalmente? A primeira. É salvável. Em 6 meses, isso vira coisa do passado. Você volta. Marcelo fechou a pasta. Pessoalmente? Não sei se você merece voltar. As palavras acertaram Ricardo como um soco. Eu vi o vídeo, Ricardo. Vi sua mãe lendo aquela carta. Vi você chorando no colo dela. Marcelo se levantou. E preciso saber, aquelas lágrimas eram reais? Ou eram só o pânico de ver seu império ruir? Ricardo abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram, porque ele mesmo não sabia a resposta. Amélia e Jorge estavam na pequena sala de Dona Teresa, tomando café, quando Helena entrou correndo com o celular na mão. Vocês precisam ver isso. Era uma notificação de notícias. Empresário Ricardo Almeida anuncia em coletiva de imprensa para hoje às 14 horas. Coletiva de imprensa? Jorge franziu a testa. Para quê? Para controlar o dano, Helena disse amargamente. Para transformar tudo em estratégia de marketing. Vi isso antes. Pessoas como ele sempre encontram um jeito de se recuperar. Amélia ficou em silêncio, olhando pela janela. Ela havia passado a noite inteira rezando, pedindo que as lágrimas do filho ontem fossem reais, que algo dentro dele tivesse realmente se quebrado e se reconstruído. Mas agora, com essa notícia, a dúvida voltou. Vamos assistir, ela disse finalmente. Precisamos saber. Às 14 horas, Ricardo estava diante de um pequeno auditório cheio de jornalistas, câmeras e microfones. Marcelo estava ao seu lado, junto com 2 advogados. O plano estava traçado. Desculpas controladas, narrativa de redenção, promessas de mudança. Mas quando Ricardo se levantou e olhou para aquelas câmeras, para todos aqueles rostos esperando suas palavras cuidadosamente ensaiadas, algo diferente aconteceu. Ele viu o rosto de sua mãe na plateia daquele palco. Viu as lágrimas de Jorge. Viu Helena sendo demitida. Viu Daniel e todos os outros que havia machucado ao longo do caminho. E pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu algo que não sabia mais como nomear. Vergonha real. Boa tarde. Ele começou, mas sua voz estava diferente, sem a confiança ensaiada. Eu preparei um discurso. Palavras bonitas sobre momentos de fraqueza e jornadas de crescimento. Meus advogados e minha equipe de relações públicas trabalharam a noite inteira nisso. Ele pegou as folhas que Marcelo havia preparado e, diante das câmeras chocadas, as rasgou ao meio. Mas não vou fazer isso, porque seria mais uma mentira em cima de todas as outras. Marcelo ficou pálido. Os advogados se entreolharam nervosos. A verdade é que não fui vítima de nada. Não tive um momento de fraqueza. Eu me tornei, conscientemente, escolha após escolha, no homem que vocês viram ontem. Ricardo respirou fundo. Abandonei meus pais na chuva porque eles não se encaixavam na imagem que eu queria projetar. Demiti funcionários dedicados porque não serviram mais aos meus propósitos. Menti sobre minhas origens porque a verdade não vendia palestras. O silêncio no auditório era absoluto. Minha mãe quase perdeu a vida para que eu pudesse nascer. Meus pais venderam a casa deles, a única coisa que tinham, para que eu pudesse realizar meu sonho. E eu os descartar como lixo. Sua voz quebrou. Não porque eles fizeram algo errado, mas porque eu o fiz. Porque eu escolhi ambição sobre amor, sucesso sobre caráter, imagem sobre verdade. Uma jornalista levantou a mão, mas Ricardo continuou. Não estou aqui para pedir perdão público, nem para tentar salvar minha carreira. Estou aqui para dizer que, a partir de hoje, estou encerrando todas as minhas atividades como palestrante e consultor. Vou devolver todos os valores recebidos nos últimos 3 meses de contratos e vou passar os próximos meses ou anos tentando reparar o dano que causei. Marcelo se levantou, tentando interromper, mas Ricardo o impediu com um gesto. Começo pedindo desculpas públicas a Helena, que trabalhou para mim e foi cruelmente demitida quando sua mãe precisou dela. A Daniel e todos os outros funcionários que tratei como peças descartáveis. E especialmente a Amélia e Jorge, que me deram tudo e receberam em troca apenas ingratidão e abandono. Ele olhou diretamente para uma das câmeras. Se vocês estão me assistindo, eu não mereço seu perdão. Não ainda. Talvez nunca. Mas vou passar o resto da minha vida tentando me tornar o homem que vocês sempre acreditaram que eu poderia ser. O homem que eu deveria ter sido desde o início.
Ricardo se afastou do microfone e saiu pela porta lateral, deixando para trás um auditório em choque e uma equipe de relações públicas em pânico. Helena, Amélia e Jorge assistiram tudo pela televisão na sala de Dona Teresa. Quando terminou, Helena cobriu a boca, lágrimas nos olhos. Ele acabou de destruir a própria carreira. Não, Jorge disse, sua própria voz embargada. Ele acabou de dar o primeiro passo para reconstruir algo muito mais importante. Ele mesmo. Amélia não disse nada. Apenas chorou silenciosamente, abraçando a foto de Ricardo bebê que ainda carregava na bolsa. 2 semanas se passaram. Ricardo havia cumprido cada palavra. Devolveu os pagamentos. Cancelou todos os compromissos. Fechou as redes sociais. E então, começou algo diferente. Ele apareceu na padaria onde Helena trabalhava, esperando do lado de fora até o final de seu turno. Quando ela saiu e o viu, seu primeiro instinto foi virar as costas. Helena, por favor, Ricardo disse. Só 5 minutos. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que desculpas não mudam o que fiz, mas quero tentar reparar. Ele estendeu um envelope. Dentro tem o equivalente a 3 anos de salário que você deveria ter recebido, com juros e correção. Mais uma carta de recomendação para qualquer empresa que você quiser. E uma doação para um fundo de saúde em nome da sua mãe. Helena finalmente se virou, olhando para o envelope como se fosse uma armadilha. Isso não apaga o que você fez. Eu sei, Ricardo respondeu. Nada vai apagar, mas é um começo. E se você me permitir, eu gostaria de passar os próximos anos tentando provar que mudei de verdade. Helena pegou o envelope, mas não o abriu. Prove primeiro, ela disse. Palavras são fáceis, Ricardo. Sempre foram. Mostre através de ações. Não para mim, para as pessoas que realmente importam. Foi Dona Teresa quem finalmente convenceu Amélia e Jorge a receberem Ricardo. Ele está morando em um apartamento pequeno nos arredores, ela explicou. Conseguiu um emprego em uma construção. Está trabalhando com as mãos, ganhando salário mínimo. Todas as noites, ele vem aqui e deixa um envelope com dinheiro para vocês. Nunca entra. Apenas deixa e vai embora. Por quanto tempo? Jorge perguntou. 2 semanas, todos os dias. Amélia e Jorge se entreolharam. Ele quer vir jantar aqui amanhã. Dona Teresa continuou. Pediu minha permissão. Disse que entende se vocês disserem não. Disse que vai esperar o tempo que for necessário. Na noite seguinte, quando a campainha tocou, Amélia sentiu o coração disparar. Jorge segurou sua mão enquanto Helena abria a porta. Ricardo estava no batente, segurando um buquê simples de flores e uma sacola de supermercado. Ele estava diferente. O terno impecável havia sido substituído por roupas simples. O cabelo perfeitamente arrumado agora estava mais natural. As mãos, antes macias, tinham calos de trabalho, mas era nos olhos que a mudança era mais visível. Não havia mais aquela dureza, aquela frieza calculada. Havia vulnerabilidade, havia dor, havia esperança frágil. Oi, ele disse, sua voz apenas um sussurro. Eu trouxe ingredientes. Pensei que poderíamos cozinhar juntos, como antigamente. Amélia não conseguiu responder. As lágrimas vieram antes das palavras. Ricardo deu um passo hesitante para dentro, depois outro. E então, ele estava ali, na pequena sala, diante dos pais que havia abandonado. Eu sei que não posso voltar atrás, ele disse, as próprias lágrimas correndo livremente agora. Eu sei que quebrei algo que talvez nunca possa ser completamente consertado, mas se vocês me permitirem, se me derem essa chance, vou passar o resto da minha vida tentando ser o filho que vocês mereciam ter tido desde o início. Jorge foi o primeiro a se mover. Ele cruzou a distância entre eles e puxou Ricardo para um abraço apertado. Amélia os seguiu, e os 3 ficaram ali, no meio da sala, chorando, segurando um ao outro. Não foi um final feliz instantâneo. Havia anos de dor para curar, confiança para reconstruir, ações para provar palavras, mas era um começo. E às vezes, pensou Amélia enquanto segurava o rosto do filho entre as mãos, um começo verdadeiro vale mais do que 1000 finais perfeitos. Porque filho que reconhece de onde veio, ainda tem chance de chegar onde merece. 6 meses haviam se passado desde aquela noite na casa de Dona Teresa.
Amélia estava na pequena varanda do apartamento que agora compartilhavam com Jorge, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Em suas mãos, segurava uma xícara de café ainda quente e, no colo, um envelope que havia chegado naquela manhã. Jorge se aproximou por trás, colocando gentilmente as mãos em seus ombros. Você vai abrir ou só vai ficar olhando para ele o dia todo? Amélia sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Tenho medo, Jorge. Medo do que pode estar escrito aí dentro. Ele se sentou ao lado dela e pegou sua mão livre. Então vamos abrir juntos. Como sempre fizemos tudo. Com dedos trêmulos, Amélia rompeu o lacre. De dentro, caiu uma foto e uma carta manuscrita. A foto mostrava Ricardo em um canteiro de obras, sorrindo genuinamente ao lado de outros trabalhadores. Havia sujeira em seu rosto, suor em sua testa, mas seus olhos brilhavam com algo que havia estado ausente por anos. Paz. Amélia começou a ler a carta em voz alta, sua voz tremendo a cada palavra. Queridos mãe e pai, hoje completei 6 meses no meu novo emprego. 6 meses acordando às 5 da manhã, pegando ônibus lotados, trabalhando sob o sol escaldante. 6 meses ganhando em um mês o que antes eu gastava em uma única jantar. E sabem o que descobri? Que eu nunca fui tão feliz. Não porque o trabalho é fácil. Não é. Meu corpo dói todos os dias. Minhas mãos têm calos que nunca imaginei ter. Volto para casa exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos. Mas pela primeira vez em anos, consigo dormir em paz. Porque sei que o dinheiro que ganho é honesto. Que não pisei em ninguém para consegui-lo. Que não abandonei ninguém para alcançá-lo. Vocês me ensinaram isso a vida toda. Mas eu estava cego demais para enxergar. Cego pela ambição, pela vaidade, pela ilusão de que sucesso se media em números de conta bancária e quantidade de seguidores. Hoje aprendi que sucesso real se mede em algo muito mais simples: conseguir olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali, e gostar dela. Não sei se algum dia vou voltar a ter uma empresa, a dar palestras, a ter o sucesso que um dia tive, honestamente. Não importa mais, porque aprendi que filho que esquece de onde veio, realmente nunca chega onde merece. Mas filho que lembra, que honra, que valoriza suas raízes, esse não precisa chegar em lugar nenhum, porque ele já está exatamente onde deveria estar, no caminho certo, com as pessoas certas, pelos motivos certos. Sei que ainda tenho muito a provar. Sei que palavras são fáceis e ações são difíceis. Mas todos os dias acordo com um único objetivo: ser um pouco melhor do que fui ontem. Um pouco mais parecido com o homem que vocês sempre acreditaram que eu poderia ser. Obrigado por não desistirem de mim, mesmo quando eu desisti de vocês. Obrigado por me mostrarem que amor verdadeiro não é sobre nunca cair. É sobre sempre estender a mão para ajudar a levantar. Nos vemos no jantar de domingo. Dessa vez, eu cozinho. Com todo o amor que finalmente aprendi a expressar, Ricardo. Amélia dobrou a carta cuidadosamente, apertando-a contra o peito. Jorge limpou as próprias lágrimas, olhando para o horizonte onde o sol se despedia do dia. Você acha, Amélia perguntou baixinho, que fizemos a coisa certa, dando a ele essa segunda chance? Jorge virou-se para ela, seus olhos cansados, mas cheios de sabedoria. Amélia, amor verdadeiro não é sobre dar às pessoas o que elas merecem, é sobre dar o que elas precisam. Ricardo não merecia nosso perdão, mas ele precisava dele para poder se tornar quem realmente é. Ele apontou para a foto de Ricardo sorrindo no canteiro de obras. Olhe para ele, realmente olhe. Aquele não é o homem de terno que nos abandonou na chuva. Aquele é o menino que acendia velas na capela e pedia para sermos sempre felizes juntos. Ele estava lá o tempo todo, apenas perdido sob camadas de ambição e medo. Amélia assentiu, novas lágrimas correndo pelo rosto. Nós ajudamos a trazê-lo de volta. Não, Jorge corrigiu gentilmente. Nós demos a ele a chance de se encontrar sozinho, que é o maior presente que podemos dar a alguém que amamos. No domingo seguinte, a pequena sala da casa de Dona Teresa estava cheia. Ricardo estava na cozinha, realmente cozinhando, guiado pelas instruções pacientes de Amélia. Helena estava ali com sua mãe, que havia se recuperado completamente. Daniel, o ex-funcionário que testemunhou no auditório,
também fora convidado, junto com outros 3 ex-colegas que Ricardo havia pessoalmente procurado para fazer as pazes. Não era uma celebração grandiosa, era simples, humilde, real. E quando todos se sentaram à mesa, antes de começarem a comer, Ricardo pediu a palavra. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Cada pessoa nesta mesa tem um motivo para nunca mais querer me ver na vida. Ele olhou ao redor, fazendo contato visual com cada um. Helena, Daniel, todos vocês. Eu não posso mudar o passado. Não posso apagar a dor que causei, mas posso aprender com ela. E posso garantir que nunca mais serei aquele homem. Ele se levantou e caminhou até onde Amélia e Jorge estavam sentados. Ajoelhou-se entre eles, pegando as mãos de ambos. Mãe, pai, vocês me ensinaram que família não é sobre DNA. É sobre escolha. Sobre aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil. Sobre amar sem condições, sem esperar nada em troca. Eu esqueci dessas lições. Me perdi no caminho. Mas vocês nunca desistiram de mim. E por isso, serei eternamente grato. Amélia acariciou o rosto do filho. Aquele rosto que ela quase pagou com a própria vida para ver. Filho, todo mundo merece uma segunda chance. Mas lembre-se, segundas chances não são para voltar a ser quem você era. São para se tornar quem você deveria ter sido desde o início. Naquela noite, quando todos haviam ido embora e a casa estava silenciosa, Amélia encontrou Jorge no quintal, olhando para as estrelas. No que está pensando? Ela perguntou, abraçando-o por trás. Estou pensando, ele respondeu, que a vida tem um jeito estranho de nos ensinar as lições mais importantes. Às vezes através da dor, às vezes através da perda, mas sempre, sempre através do amor. Amélia apoiou a cabeça em seu ombro. Você acha que nossa história vai ajudar alguém lá fora? Alguém que está passando pelo que passamos? Jorge virou-se para encará-la, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Nossa história já ajudou a pessoa mais importante. Ajudou nosso filho a encontrar o caminho de volta para casa. E se ajudar mais uma pessoa, apenas uma, a valorizar seus pais enquanto ainda tem tempo, então cada lágrima que derramamos terá valido a pena. E assim, sob o céu estrelado, 2 corações que haviam sido despedaçados e depois cuidadosamente remendados, encontraram paz. Porque no final, essa história nunca foi sobre abandono. Foi sobre retorno. Não foi sobre ingratidão. Foi sobre redenção. Não foi sobre como as pessoas podem nos ferir. Foi sobre como o amor pode nos curar. A verdadeira lição não é que pais devem sacrificar tudo pelos filhos. É que amor verdadeiro, seja de pais, filhos, amigos ou estranhos, não se mede pelo que damos, mas pelo que estamos dispostos a perdoar. Não se mede por nunca cair, mas por sempre ajudar a levantar. Não se mede pela perfeição do caminho, mas pela coragem de continuar caminhando, mesmo quando a estrada está escura e cheia de chuva. Porque filho que esquece de onde veio, nunca chega onde merece. Mas filho que lembra, que honra, que aprende, esse não só chega. Esse se torna a ponte para que outros também encontrem seu caminho. E no fim, não é o tamanho do império que construímos que importa. É o tamanho do amor que carregamos. E esse, diferente de empresas e fortunas, nunca pode ser tirado. Nunca pode ser perdido. Nunca pode ser destruído. Porque amor verdadeiro não é construído. É dado. É escolhido. É renovado. Todos os dias. Até o último suspiro. E essa é a única coisa que realmente vale a pena deixar como legado.